Papo Direto hoje trazendo então profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. E agora nós vamos falar com a Superintendente em Vigilância em Saúde da Secretaria, Maristela Cerqueira. Nós vamos aqui falar sobre a questão, assim, trazer mais informações para vocês na questão de higienização, dar várias dicas do que é importante a gente fazer nesse momento de pandemia. O pessoal pode falar assim, ai, mas a gente já sabe. Volta e meia a gente fica sabendo de um detalhe, de uma questão assim que às vezes a gente não sabia ou ainda não tinha conhecimento. Por isso que é tão importante a gente conversar com várias pessoas para poder ter o máximo de informações possíveis e entender como é que esse vírus funciona e aí também poder ficar um pouquinho mais tranquilo daquilo que a gente pode e do que não pode fazer no nosso dia a dia. Maristela, obrigada por ter aceito o nosso convite também, por estar aqui participando e falando um pouquinho mais do trabalho que a Secretaria de Saúde tem realizado nesse momento tão delicado que Paranaguá vive. Não é só Paranaguá, é o mundo, né? Mas a gente vem trazendo a realidade da nossa cidade aqui para o pessoal. Mas primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho de você também, apresentar, falar quem é a Maristela, quanto tempo está na Secretaria de Saúde, profissional de que área, sua carreira profissional, até para o pessoal também, como eu digo, sempre te conhecer melhor. Sim, eu sou enfermeira, sou servidora há 22 anos na Prefeitura, já trabalhei em várias áreas, em vários departamentos, desde a atenção secundária, já trabalhei em DST, HIV, AIDS, trabalhei até no início do ano, eu era coordenadora da atenção primária e há 2 meses eu assumi a vigilância em saúde, que engloba a vigilância epidemiológica, dengue e saúde do trabalhador e vigilância sanitária. Como é que é atuar nesse departamento que acaba sendo também um pouquinho mais abrangente? Sim, como eu já trabalhei em vários departamentos da Secretaria, então eu tenho um acesso bom com todos os departamentos, né? Então a gente tem um trabalho muito em conjunto, todos com a epidemiologia, com a sanitária, com a atenção primária, que é uma parte muito importante, e a saúde do trabalhador. A dengue, hoje, né, que já tínhamos o comitê da dengue, já tínhamos a coordenação, então nós trabalhamos muito, uma equipe muito unida, onde todos se ajudam. Então, nós temos as enfermeiras, a enfermeira Andréia na epidemiologia, aí temos a enfermeira Carla e a diretora da atenção primária, a Melissa, que atendem a atenção primária, que são as unidades básicas, né, que são bastante importantes. Tem a equipe, os fiscais da sanitária e a equipe da dengue. Aí nós temos bastante contato também com as pessoas da secundária, porque engloba tudo, né? Então, tem sido um trabalho árduo, mas a nossa equipe é bem unida. E esse desafio, né, esse trabalho árduo, esse desafio agora de conciliar uma situação nova, que é o coronavírus, com a questão da dengue, que já, né, vem se repetindo. Como é que tem sido isso para você, pessoalmente, né, nessa questão profissional e de lidar e mesmo de perceber como é que Paranaguá está desenvolvendo, está respondendo às questões do que a saúde promove? O nosso trabalho tem sido muito focado na proteção e na prevenção, né? Que na verdade é uma coisa que a gente já aprende lá na faculdade. Então, eu não sou de Paranaguá, eu me formei em Curitiba pela Federal, eu vim morar em Paranaguá um pouco antes de eu começar na prefeitura. Então, hoje eu já sou praticamente uma paranaguara, né? Depois de bastante tempo aqui, já conheço bem a população, já passei pela outra epidemia de dengue. E a questão do Covid hoje é tudo muito novo, então eu acho que é um grande desafio para nós como profissionais, para enfrentar uma situação toda nova em que cada dia se descobre uma coisa nova, um assunto novo. Então, assim, a gente está em constante aprendizado. Então, até assim, qualquer uma das pessoas da equipe, quando eu já observo alguma coisa, recebi um material assim, a gente repassa muito, né? Então, é uma constante aprendizado, eu acho que tem sido um empenho pesado, mas para nós eu acho que tem sido bem gratificante. O que você poderia passar para o pessoal justamente na questão, por exemplo, da higienização das casas, dos ambientes, porque tem muita dúvida às vezes assim, você fala muito água sanitária para várias coisas, mas de repente você não pode em algumas situações, em alguns pisos, aquela coisa né, da dona de casa que eu não vou manchar ou vai sujar não, mas vai danificar determinadas superfícies. Qual que é o ideal? Bom, é que na verdade assim, a água e sabão é fundamental.
Então, as pessoas podem usar água e sabão dentro de casa. O que a gente orienta é que as pessoas cuidem, então, dessa volta para casa, trabalha o dia inteiro quando chegar em casa. A água sanitária, se a pessoa não quiser passar dentro de casa, não tem problema, mas ela pode botar um paninho na porta, embebida na água sanitária, né, dissolvida na água, e passar o seu sapatinho ali. Boa. Pôr o sapato e entra dentro de casa. Então, eu acho que é um hábito que a gente vai ter que adquirir isso por um bom tempo, se não para sempre, né? Não entrar com o sapato. Nós temos algumas orientações que são extremamente importantes hoje, principalmente se pensando em transmissão comunitária, né? Que você já sabe que está circulando no município, e que você tome cuidado com a sua roupa. Né, com sua roupa, não só com o seu sapato, não só com a mão, não só com a máscara. Então, quando chegar em casa, sempre deixar o paninho com a água sanitária, passar o seu sapato e use na entrada de casa, se possível, tiver 2 entradas, use uma entrada para ser uma área que a gente fala de área suja, né? A área suja, onde ali você pode deixar um cesto de roupa ou mesmo um saco de lixo, é uma coisa mais simples, onde você tira o seu sapato. Antes de você entrar em casa, já tira a sua roupa ali. Deixa a sua roupa ali, ponha num saquinho e vai para o banho. Não entre em casa com a sua roupa e deite no sofá ou deite na cama. Então, a roupa, a gente já está pensando assim, ela está potencialmente contaminada. Mesmo que ela não esteja, a gente não sabe. Exato. Então, assim, quando a gente não sabe, a gente deve evitar entrar com a roupa. Primeira coisa, o sapato. Que isso é extremamente importante. O sapato, ideal é deixar você do lado de fora. Se você não puder, acha um cantinho na entrada de casa, onde faz assim, esse pedacinho está marcadinho, é nossa área suja. Onde vai deixar a sua roupa que você veio da rua ali, num saquinho de lixo para depois ser lavada, e o sapatinho fica ali. Então, isso é uma coisa bem importante de se usar. As máscaras. Máscaras de tecido, que as pessoas usam normalmente, que a gente está utilizando, nós mesmos trabalhando, usamos as de tecido, deixando as máscaras cirúrgicas para os profissionais da saúde mesmo. Então, essas máscaras de tecido, evitar a manipulação, tocar na máscara, sempre tirar pelo ladinho e ser lavada e passada no ferro. Isso é bem importante. E essa questão de lavar, porque tem muita máscara, por exemplo, por conta, até voltando na questão da água sanitária, tem coisa que é colorida, e aí o pessoal, claro, já vai evitar de jogar água sanitária, mas a orientação para a máscara é colocar. Não, água e sabão está ótimo. Não necessariamente, porque assim, ó, ele vai ter um tempo que ele vai ficar, mesmo a própria, por exemplo, você está com uma roupa embaixo e o teu casaco, você tira o teu casaco. A tua roupa de baixo, se você não tiver, quiser, não quero ficar lavando todo dia para não gastar a roupa. Se você deixar pendurada pegando o sol de 9 a 12 horas, está perfeito, não tem mais problema. Mas só que não pode ficar tocando, né? Porque a questão do vírus, até para a gente relembrar aqui, tem essa vantagem. Não é pelo fato assim, está aqui na roupa, chegou pelo menos, pôs para lavar, você já conseguiu acabar com ele, né? Ainda bem, né? Que pelo menos a gente consegue acabar de algum jeito. Sim, a gente utiliza, por exemplo, o álcool em gel, por ser uma coisa muito mais prática, né, do álcool em gel. Mas, no caso da falta do álcool em gel, água e sabão, lava a mão com a técnica, pensando no meio dos dedos, né? Palma da mão, todos os dedos, a ponta dos dedos, né, as unhas, que são bem importantes, e quando não tem o álcool em gel. Então, assim, as pessoas, preciso do álcool em gel? Não, pode usar muito bem a água e sabão. É por isso que eu falo em casa, dentro de casa, que as pessoas têm medo, não posso passar aqui a água sanitária porque vai estragar o piso. Água e sabão. Perfeito. E a questão, por que o distanciamento, até para a gente reforçar, relembrar isso, esse conceito, por que o distanciamento é tão importante? Então, porque nós temos, eu acho que esse vírus veio até para as pessoas repensarem algumas coisas na questão de afeto ao próximo, porque a máscara é muito mais para a proteção do outro do que a sua própria.
certo? Porque quando você fala, você acaba eliminando algumas gotículas. Então, isso é inevitável, com o tempo de conversa, com a proximidade. Então, o distanciamento é extremamente importante, porque ele pode estar no cabelo, na tua roupa e na própria máscara, porque as pessoas tocam nos objetos, no trinco de porta, que isso é uma coisa importante, as pessoas limparem o trinco de porta, onde tocam, no balcão, entendeu? Então, são detalhes que a gente precisa pensar nisso. Então, o distanciamento é extremamente importante, sim, porque você tem que proteger ao outro. Que isso é o que, na verdade, é a lição que a gente tem aprendido agora. Tem um pouco mais empatia, de repente, né? Provocando empatia. Toda essa pandemia. Exatamente. Me diz uma coisa, agora já voltando um pouquinho mais à questão da parte técnica dos atendimentos, né? Vocês têm uma equipe grande que precisa, inclusive, ter contato com pessoas que o tempo todo a gente fica... Agora, quanto mais tempo passa, mais dúvida você tem com relação a se a pessoa está contaminada ou não. Né? Porque a gente já entende essa questão do período de incubação e tudo mais. Quais são os equipamentos de proteção individual que a equipe de saúde precisa usar, tem utilizado nesses atendimentos? Sim, tem algumas situações diferentes. Então, quando a gente vai ter contato com um aerosol, no caso, quando vai fazer coleta, pode ter aerosol, certo? Então, tem que ter algum equipamento mais pronto para isso. Então, assim, além da máscara, que daí eu uso a máscara N95, usa a Face Shield, que é aquela escudo, certo? Usa um avental que é descartável ou macacão, certo? Em geral, usa de 2 a 3 luvas, porque você tem que pensar que ele tem um momento para paramentar e depois ele tem que desparamentar, né? Então, se sabe em estudos e de outros países e até de outras cidades, como São Paulo, que a maioria dos profissionais de saúde que se contaminaram, e que continuam ainda se contaminando, infelizmente, são na desparamentação. Nossa! Porque a proteção quando você está com o paciente supostamente positivo, você está paramentado. O problema está sendo na desparamentação. Então, esses são os cuidados. Então, a equipe está sendo bem treinada em relação a isso. A gente não está vendo nenhum caso dos nossos profissionais nesse sentido. Então, na coleta, a gente tem, são cuidados específicos. Então, a gente participa de uma reunião do Comitê de Emergência do Estado, e são reuniões semanais onde se discute várias situações. Uma delas é a questão do uso dos EPIs e quem usa o quê? Desde o agente comunitário até o médico. Se você usa com sintoma respiratório ou não. Então, quais são os tipos de... Então, isso já é bem determinado, não só pela Anvisa, mas como pelo COI. André, até com toda essa experiência que você comentou, vocês acompanhando também essas reuniões, eu gostaria, assim, nesse momento, até porque a gente está terminando aqui o nosso papo direto de hoje, que você deixasse uma mensagem, até com base naquilo que você sabe que é importante em todo esse processo e que vocês da saúde estão passando, estão na linha de frente, correndo muito mais riscos do que qualquer outra pessoa no risco da transmissão, porque é uma questão necessária da gente também fazer esse registro, parabenizar todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que se dedicam aqui em Paranaguá, principalmente, trazendo sempre para a nossa realidade aqui, inclusive aproveitar em nome de vocês que tiveram aqui hoje, você, da Andréia e do Alan, parabenizar todos os outros profissionais que têm atuado e deixar aqui esse espaço para você poder deixar uma mensagem para o pessoal. Sim, eu acho que são 2 pontos importantes. O uso da máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento social. São coisas importantes. Esse é o primeiro ponto, que é o que vem se batendo. O segundo ponto que a gente tem observado bastante no Departamento de Epidemiologia é a questão do preconceito das pessoas. Isso está tendo as pessoas não se cuidam, têm a resistência ao uso de máscara, passa o álcool em gel uma vez por dia e acha que está protegido, né? E continuam fazendo aglomerações, certo? E na verdade, aí quando assim, parece que tem um caso suspeito em tal lugar, e aquilo
cria-se um tumulto muito grande e se tem um preconceito em relação a isso. As pessoas não têm que ter preconceito, as pessoas têm que ter empatia, que eu volto a falar, as pessoas têm que ter, pensar no próximo, né? Rever a sua questão do afeto, da proteção. Então as pessoas têm que tomar um cuidado, porque hoje é o teu vizinho, amanhã vai ser você. Né? E como você gostaria de ser tratado? Certo? Então, assim, proteja o outro, que você estará protegendo a você e aos seus. É basicamente isso o que a gente tem mais sofrido em relação a isso, porque isso causa uma angústia na equipe. A questão do preconceito, as pessoas acabam atrapalhando o trabalho da epidemiologia, porque o trabalho da epidemiologia faz toda aquela pesquisa, a gente precisa saber por onde ele andou, o que ele está sentindo, como ele está, e as pessoas começam a ter medo. Então, se começa a ter muito preconceito, as pessoas vão ter medo de falar. E a ideia é que não tenha mesmo. Que não tenha medo, as pessoas têm, a gente já observou que a maioria dos nossos casos, graças a Deus, são casos leves. A gente estamos num índice baixo, muito baixo em relação a tantos outros municípios e a gente está num platô bom, razoável. Temos casos, sim, estão controlados, a gente está com uma equipe que está trabalhando bastante. De segunda a segunda, a gente não para mesmo, está sempre em contato e acompanhando, monitorando essas pessoas. Então, que as pessoas não tenham medo e que não tenham preconceito com o outro. Perfeito. Eu agradeço também a tua presença, agradeço a presença dos profissionais então, que participaram do nosso Papo Direto. A gente encerra o nosso programa de hoje por aqui e eu te aguardo no próximo Papo Direto. Até!